nos reencontrarmos, Senhor Deus, para o estudo da Tua Palavra. Te agradecemos por nossas vidas, pela saúde que temos tido, Senhor Deus, temos desfrutado. Te pedimos a Tua bênção sobre aqueles amigos e amigas que hoje não estão conosco, que eles sintam também a Tua companhia, a Tua paz, a Tua proteção, e que este dia seja um dia muito proveitoso, que a palavra do pastor Barbosinha venha ao encontro dos nossos corações, das nossas necessidades, Senhor Deus, e nos alimente espiritualmente, Pai. Nós oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Como a Rosa já acabou de falar, o texto, a nossa lição de hoje trata sobre uma igreja que crê e anuncia o Evangelho. O texto básico é Atos 5, 17 a 33. Eu creio que todos nós conhecemos o texto, já discutimos esse texto em outras ocasiões. E o texto fala que os discípulos foram presos e, na prisão, eles se mostraram corajosos e dedicados ao reino, ao trabalho missionário. Eles enfrentaram uma oposição muito forte, oposição representada pela poderosa religião judaica. O Sinédrio está presente, o Sinédrio era a grande força política religiosa do país. Então, eles foram presos, o texto fala isso. E o texto também fala que eles estavam próximos de serem condenados à morte, e é nesse momento que surge Gamaliel e dá uma sugestão de bom senso, e os discípulos, então, são libertados, né? E diante desses adversários, os apóstolos, eles falam uma frase que é bonita, que é significativa. Eles são ameaçados e o Sinédrio fala, olha, vocês parem de falar desse Jesus, parem de falar dessas coisas, e eles respondem que eles vão obedecer a Deus e não aos homens. O texto também sugere, fala claramente que esses discípulos foram escolhidos. E nós também temos essa consciência de que nós somos chamados e escolhidos por Deus para uma tarefa, que é ser testemunha. Essa questão não fica muito clara para nós, né? Nós somos cristãos, nos comprometemos com Cristo, com a igreja, e temos uma tarefa. Essa tarefa, ela não é muito clara, e de vez em quando a gente perde um pouco a noção, né? E a revista está lembrando isso. Nós temos uma missão, nós temos uma tarefa, e precisamos realizar essa tarefa, e precisamos também enfrentar as perseguições com coragem. E no final da revista que vocês leram, foram colocadas duas questões. Quais os impedimentos que se levantam contra o anúncio do Evangelho? Eu fiquei pensando nessa pergunta e eu achei dificílimo essa resposta. Quais os impedimentos que impedem, que atrapalham o anúncio do Evangelho? E a segunda pergunta, extensão dessa, fala como superar esses impedimentos. Tá, então a revista está abordando essa questão, tá? Eu queria, como nós lemos a revista, e eu acho que como o nosso grupo é bastante maduro, repetir a revista seria um desrespeito a vocês. Então eu proponho seguir algum caminho. A primeira pergunta que eu coloco sim, a nossa tarefa é anunciar o Evangelho, mas qual Evangelho? Qual Evangelho? E como não dá para fugir
do clima da eleição nos Estados Unidos, na sexta-feira eu vi um vídeo maluco. Uma pastora norte-americana, moça, bonita, uma espécie de Damares do Trump. Ela estava no QG do presidente e ela faz uma pregação ensandecida. E nessa pregação ela fala que Deus enviaria anjos da África e da América do Sul para darem a vitória a Trump. E ela diz mais, ela fala que Trump é o general do exército de Deus e fala com toda segurança que a vitória eleitoral dele estaria garantida por Deus, porque todo o projeto de reino de Deus dependeria da eleição desse homem. Ela repete essa pregação de maneira adoidada. Então, de que evangelho nós estamos falando? É claro que nós não vamos entrar por esse caminho, não é conveniente, nem nós temos condições de fazer isso. E como a lição de hoje trata sobre o tema de uma igreja que crê e anuncia o evangelho, eu acho necessário abordar sobre o núcleo e a formação desse evangelho. Tá? E eu começo dizendo o seguinte: qual é o grande centro do evangelho? O núcleo formador, o núcleo fundante do evangelho. A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é fundamental, é fundante para todo o projeto de Jesus. É ali que a coisa se define. Tá. Todos os evangelhos, vocês sabem disso, todos os 4 evangelhos, eles apresentam provas da ressurreição. Ou seja, a ressurreição de Jesus para os evangelhos é um fato inquestionável, resolvido, aconteceu e pronto. Os evangelhos mostram que Jesus, para provar que está vivo, que ressuscitou, ele vai aparecer aos discípulos. Ele aparece e vai oferecer provas de que ressuscitou. Tá? Ele mostra os sinais do corpo, ele mostra os sinais da mão, do lado, da testa, ele come com os discípulos, ele conversa, ou seja, ele apresenta provas. Tá? O Evangelho, o livro de Atos, vai falar no primeiro capítulo que durante 40 dias, e isso é diferente dos demais evangelhos. No livro de Atos fala que durante 40 dias, Jesus aparece aos discípulos, aparece a mais de 500 irmãos, aparece a muita gente. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, um capítulo que fala da ressurreição, o apóstolo Paulo explica que Jesus apareceu para muita gente, inclusive para ele, o abortivo, o nascido fora do tempo. Tá. Então, Jesus ressuscita e aparece para provar que está vivo, tá? Mas ele vem fazer algo a mais. Ele não vai apenas provar que está vivo. Na ressurreição, Jesus vai explicar qual é a tarefa que ele espera que os discípulos realizem. Então, essa tarefa é a nossa tarefa. É aqui, nos capítulos finais dos evangelhos, que aparece quase que se fosse um testamento de Jesus. Aqui é coisa séria, ele não vai aparecer de novo, ele vai resumir a tarefa é essa. Tá? É claro que Jesus, durante o ministério dele, ele falou muitas vezes qual era a missão dos discípulos. Ele falou, e além de falar, ele fez alguns treinamentos.
Lembram? Lá em Mateus fala que ele separou 2 a 2 e enviou, ele deu uma série de instruções para os 12, ele enviou 2 a 2, ele fala assim, olha, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, e dá normas, instruções a respeito de como se comportarem diante dos desafios. E ele prepara, olha, vocês serão, enfrentarão desafios, vocês serão... E ele explica tudo o que vai acontecer. Lucas, ao invés de falar de 12 discípulos, fala de 70, a missão dos 70. Lucas fala de 2 missões. Mas o que nos interessa hoje é o seguinte, durante o seu ministério, Jesus, várias vezes, o tempo inteiro, tentou explicar qual era a tarefa que os discípulos teriam que realizar depois. O tempo inteiro ele fala, mas o problema é que os discípulos não conseguiram entender isso. Eles não estavam preparados para entender. Na cabeça dos discípulos, a morte de Jesus não ocorreria. Eles achavam... Eles acreditavam que Jesus implantaria o reino, que seria uma coisa espetacular. Então, tudo que Jesus falou a respeito do que aconteceria com ele, eles não conseguiram captar, eles não conseguiram entender. O texto de Marcos, a partir do capítulo 8, explica bem, né? Jesus começou a ensinar aos seus discípulos que ele sofreria na mão dos sacerdotes, dos principais sacerdotes, que seria morto. E Pedro, em nome dos discípulos, fala assim, não, Senhor, isso não. E Marcos e Mateus falam que 3 vezes, ou seja, várias vezes, Jesus tentou ensinar, tentou preparar, tentou falar, olha, a missão de vocês é essa. Eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou ressuscitar, e vocês ficarão em pé, vocês farão uma missão, a missão é essa. Então, durante o ministério, Jesus, várias vezes, o tempo inteiro, tentou prepará-los para a tarefa pós-morte dele, pós-ressurreição. Mas não deu certo. Por quê? Porque o contexto era outro. Eles não tinham nenhuma iniciativa, eles estavam acostumados a viver nessa cobertura de Jesus. Eles iam para onde Jesus ia, eles estavam ali como meros aprendizes, sem nenhuma iniciativa. Portanto, o contexto em que essa fala de Jesus cai é totalmente diferente e eles não conseguem entender claramente qual é a missão. Então, na ressurreição, a segunda tarefa de Jesus, a primeira é provar que está vivo. A segunda tarefa é qual é a missão. Qual é a missão? Então, nós vamos agora olhar para o final dos evangelhos e tentar lembrar qual é a missão. E por que isso é importante? Porque nós estamos falando de missão. O tema da revista é uma igreja que crê e anuncia o evangelho. Qual é o evangelho? Qual é o centro desse evangelho? Nós estamos cansados de ouvir sermões onde o evangelho não chega, não aparece. Nós estamos cansados de ouvir sermões, estudos, onde se fala do Antigo Testamento, da Antiga Lei, o evangelho, nem rastro, nem cheiro do evangelho aparece. E nós sabemos bem que a igreja que dá certo no Brasil e no mundo, principalmente no terceiro mundo, é essa igreja do não evangelho, do outro evangelho. Nós sabemos disso, portanto, é fundamental sempre olhar para Jesus. E hoje nós vamos olhar para esse momento crucial do ministério dele. Ele ressuscitou.
Ele vai aparecer, vai provar que está vivo e vai falar, olha, vocês vão fazer isso. Lembrem de tudo que eu fiz. Vocês viram das coisas que eu ensinei, as coisas que eu mostrei para vocês. Agora, a missão de vocês é essa. Então, vamos pegar os evangelhos na parte final. Em Mateus. Lembrando que para Mateus e Marcos, a questão da geografia, e essa é uma questão à parte, que seria interessante um dia tratar. Há toda uma geografia. Em Marcos, com muito mais clareza, o percurso de Jesus, ele percorre um percurso geográfico muito curioso. Ou seja, o evangelho se socorre da arquitetura geográfica para reforçar o ministério de Jesus. Ou seja, é o evangelho que se socorre de tudo para mostrar com clareza qual é o projeto, o propósito do ministério de Jesus. Então, em Mateus e em Marcos, a questão do lugar, da geografia, é importante. Na última ceia, Mateus 26, Jesus está em Jerusalém. Ele está ali. Ele vai no Jardim das Oliveiras, ele está por ali, com um grupo de discípulos. E ele prepara esse período para ensinar. É um ensino, assim, desesperado. Em João, esse desespero se mostra com muito mais clareza. Ele junta, a partir do capítulo 13 de João, até o 17, basicamente, 4 capítulos enormes, desesperados, falando tudo que não coube até agora. Mas vamos voltar em Mateus. Então, na última ceia, depois de ressuscitar, Jesus diz aos discípulos assim: depois da minha ressurreição, eu seguirei adiante de vocês, rumo à Galileia. Olha que interessante, tem aqui a questão do lugar. Ele vai se mostrar na Galileia. E Mateus continua dizendo, Maria Madalena e a outra Maria, elas vão ao sepulcro. E o texto é bonito. Mateus fala que um anjo vem do céu. Mateus fala que houve um terremoto. Mas depois ele simplifica falando que o anjo, ele pega a pedra que cerca, que fecha o sepulcro, coloca no outro lugar. O anjo se senta sobre a pedra e conversa com as duas mulheres. Primeiro, o cuidado com as mulheres. Ele fala assim, olha, não tenham medo, mulheres. Depois ele fala, Jesus ressuscitou. E o anjo dá uma ordem. Ide, depressa. Vocês vão anunciar aos discípulos esta notícia, que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que Jesus está seguindo adiante deles para a Galileia. É lá que eles o verão. O texto de Mateus, capítulo 28, no começo do capítulo, fala que as mulheres desesperadas, elas saíram correndo, querendo dar notícia rapidamente. E assim que elas saem do local, Jesus aparece para elas e elas abraçam Jesus. A cena é maravilhosa. E Jesus ali, parece que não estava no script essa aparição de Jesus ali, mas ele aparece para provar, para reforçar o testemunho das mulheres. Lembrando que o testemunho das mulheres, ainda com esse reforço, ele não foi tão bem aceito pelos discípulos. As mulheres abraçam Jesus e Jesus fala para ela assim, ele repete a mensagem, ide avisar a meus irmãos para que se dirijam a Galileia e lá eles me verão. E Mateus fala que os discípulos foram a Galileia
provavelmente o Monte das Bem-aventuranças. E ali no Monte das Bem-aventuranças, que eles enxergam Jesus e o adoram. E de maneira curiosa, o Evangelho de Mateus destaca que alguns discípulos duvidaram. Mas o texto não dá bola para essa desconfiança, e o texto segue de maneira bastante econômica. Jesus passa a dar aos discípulos qual é a tarefa que eles deveriam realizar. E ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aqui eu quero destacar qual é a tarefa. Essa é a tarefa. A tarefa deles é ensinar a guardar tudo que Jesus mandou. E aí eu me lembro um pouco de história, que é a minha paixão, eu me lembro de Marcião. Quando cria o primeiro cânon da igreja, do cristianismo, não havia Novo Testamento, ele cria, meados do segundo século, ele cria o primeiro cânon. Ele pega o Evangelho de Lucas e pega as cartas de Paulo, apenas. Mas voltando, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa é a tarefa, essa é a missão. Vamos pegar agora o Evangelho de Marcos. Ele também aponta a geografia, ele também aponta a Galileia, ele segue Mateus, ou o inverso, claro. Após a ceia, Jesus diz, antes da morte, após a ceia, novamente Jesus, ele fala da sua ressurreição, e ele fala assim, depois da minha ressurreição, eu partirei adiante de vós rumo a Galileia. E depois da ressurreição, Mateus conta o que aconteceu ali na ressurreição. Ele não fala de anjo, ele fala de um jovem vestido de branco. E esse jovem dá uma ordem para as mulheres. Agora não são duas mulheres, são três. São Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Ele dá ordem para que as mulheres digam aos discípulos que Jesus estava vivo, que ele estava vivo, e que eles deveriam ir a Galileia. Então, lá na Galileia, Jesus aparece aos discípulos e dá uma missão. E ele fala assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E a seguir o Evangelho de Marcos acrescenta, e estes sinais seguirão aos que creem. O Evangelho de Lucas é interessante. Ele não fala nada de geografia, e diz assim que, logo após a ressurreição, Jesus aparece aos caminhantes de Emaús e depois aparece aos demais discípulos. Então, ao aparecer, ele faz uma retrospectiva e lembra que antes já havia avisado que ele, Jesus, cumpriria a sua vocação até a morte e ressurreição. Então, Lucas, ele destaca que os discípulos entenderam isso, e Lucas dá uma ordem, olha,
Lucas fala assim, Jesus fala assim, permaneçam em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. As aparições de Jesus não acontecem na Galileia, mas vai acontecer aqui, em Jerusalém. E se nós nos lembrarmos do livro de Atos, eu já mencionei, Jesus permanece 40 dias em Jerusalém, falando, ensinando, falando para os discípulos, preparando para a missão. Mas o livro de Atos não trata nada sobre o que Jesus falou. Nada, nada, nada. Apenas fala que durante 40 dias ele aparece e prepara para a missão. Então, no Evangelho de Lucas não há uma missão explícita. Apenas diz assim que ele fala que o Cristo haveria de padecer e que eles deveriam pregar o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Depois disso, lá em Lucas, Jesus leva o grupo de discípulos para Betânia, os abençoa e é elevado aos céus. Lembrando, não há essa ordem de permanecerem em Jerusalém até que aconteça o Pentecostes, até que eles sejam revestidos do poder do alto. Lucas fala isso. E em Atos acontece, com mais clareza, se descreve o Pentecostes. No Evangelho de João, as coisas são diferentes. O texto fala que os discípulos estão trancados numa casa, amedrontados. Maria Madalena, só ela, vai ao sepulcro, né? Recebe a notícia, transmite a notícia, tá? Mas o texto, de maneira simplificada, fala que os discípulos estão amedrontados. Depois, Pedro e João vão para o sepulcro, recebem o anúncio de que ele ressuscitou, e mais tarde Jesus aparece ao grupo, eles estão fechados numa casa com as portas trancadas, e Jesus aparece, mostra as mãos, os sinais da crucificação e da morte, e diz para eles assim, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Apenas isso. Ali, o ressuscitado fala pouca coisa para os discípulos em João. E em João, o ressuscitado faz uma coisa muito interessante. João diz que, logo após transmitir a paz, o ressuscitado assopra sobre eles e diz assim, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe retiverdes, são retidos. Percebam que para João, o Pentecostes acontece ali, pós-ressurreição. Não há todo esse período descrito por Lucas no Evangelho, no livro de Atos. Mas essa questão não tem a menor importância. Não há uma discórdia teológica, não há nada disso. Ou seja, o centro não está nessas pequenas discrepâncias. Para nós, na nossa lição, é uma igreja que cria, que crê e que anuncia o Evangelho. Nós somos essa igreja. E nós estamos com essa lição que é bastante simples, que é bastante original, no sentido de resgatar uma tarefa fundamental para nós. Essa lição está falando assim, viu? A nossa tarefa é simples, nós cremos, temos todos os sinais da ressurreição, não apenas os sinais que Jesus apresenta nos evangelhos,
mas nós temos sinais diários da ressurreição. O Cristo está vivo. Diariamente nós temos sinais dessa ressurreição na nossa vida. E temos a missão de anunciar esse evangelho do reino. Essa é a nossa tarefa e, claro que não é fácil, cada vez mais complicada. Os adversários do reino são cada vez mais ferozes e terríveis. E eles não estão fora, não estão no sinédrio. Apenas eles estão dentro. E é um perigo muito mais complicado. Então, agora eu proponho que a gente descubra um pouco, já tratamos disso várias vezes, não há nada novo aqui. Então, eu proponho que a gente dê uma olhada no livro de Atos, como é que esses discípulos cumpriram a missão que Jesus, de uma maneira tão incisiva, repetitiva, deu para eles. Como é que eles que viram, que acompanharam o ministério de Jesus, que viram fisicamente o ressuscitado, como é que eles vão cumprir a missão? Como é que eles vão fazer esse trabalho? Eles foram fiéis ou não? Como é que essa dinâmica acontece? Além da ressurreição, que foi um fator assim, produtor de fé, um fator enorme, é necessário lembrar que não é a ressurreição que cria a igreja. Não é a ressurreição que cria a igreja. Depois da ressurreição, os discípulos permanecem fechados numa casa. E eles permanecem fechados não apenas para obedecer a uma ordem, aguardar o poder do alto, não. Eles estão apavorados. Eles não sabem como enfrentar o poder judaico, da religião judaica. Eles não sabem como enfrentar aquele poderio que matou de maneira tão fácil, tão vergonhosa, Jesus. Eles não têm essa coragem, portanto, eles estão encerrados numa casa, morrendo de medo. Repetindo, não é a ressurreição que cria a igreja. A ressurreição ilumina, mas a igreja vai nascer no Pentecostes. É o Pentecostes que oferece essa força extra, essa coragem. É o Espírito Santo que dinamiza, que capacita para realizar uma tarefa que, de outra maneira, não seria realizada nunca, jamais. E essa questão, ela é fundamental para nós. Sem o poder do alto, sem o Espírito Santo, a tarefa não é realizada. Não acontece porque nós não temos coragem de enfrentar os adversários do reino, poderosos. Sem o Espírito Santo, não dá. Então, com o Pentecostes, os discípulos ganham coragem. E fica claro, logo após o batismo do Espírito Santo, os discípulos se levantam e Pedro faz um sermão corajoso. E ele fala assim, olha, esteja absolutamente certa toda a casa de Israel de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E nesse sermão não acontece muita coisa. É claro que aconteceu, mas não foi tanto assim. O segundo sermão de Pedro foi mais duro. Ele prega na entrada do templo, no pórtico de Salomão, onde Jesus gostava de entrar por ali. E Pedro prega um sermão e ele fala de maneira mais dura. Ele fala assim, vocês mataram o autor da vida, mas Jesus o ressuscitou dentre os mortos. Depois do sermão, Pedro e João foram presos. Permaneceram presos um dia.
E eles foram libertados com a condição de não falarem mais o nome de Jesus, mas eles continuam falando. Eles falam assim, olha, nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Mais tarde, e agora entra o texto usado pela revista, capítulo 5 de Atos. Há todo aquele movimento, depois de Ananias e Safira, nós conhecemos o contexto todo. Todos os discípulos foram presos. A coisa esquenta. Quase foram mortos. Eles foram salvos pelo bom senso no último round, graças ao bom senso de Gamaliel, o mestre que tinha uma certa ascendência teológica sobre o grupo, sobre o sinédrio, e os discípulos então foram livres. Então começa a caminhada da igreja. Estão me ouvindo? Perfeito, perfeito. Posso continuar, Luiz? Sim, sim. Tá bom. Então, Atos vai falar da igreja realizando a missão. Atos, o tempo inteiro, fala com muita clareza que essa tarefa de realizar a missão é difícil, é muito complicada. Atos vai falando dos adversários que os apóstolos enfrentam. Tá? E logo, logo, o livro de Atos deixa de acompanhar Pedro, ele abandona o grupo dos apóstolos, por diversas razões que nós não vamos entrar aqui. O livro de Atos, que se propõe a contar o ato dos apóstolos, abandona o grupo dos apóstolos primários, e ele passa a acompanhar Paulo. E nós sabemos por quê. Tá? Então, qual é o primeiro grande desafio de Paulo? Vamos pular um período aí. Em Damasco. Em Damasco aparece a metodologia que Paulo vai usar durante todo o seu ministério. Tá? Ele prega na sinagoga judaica e a sua mensagem central é afirmar que Jesus de Nazaré é o Messias esperado e nele se cumpre todas as promessas de Deus. Essa metodologia do apóstolo Paulo tem todo sentido, tá? Paulo, ele tem consciência de que a sua tarefa é pregar não apenas para judeus, mas para o mundo, para todas as culturas. Mas ele sabe claramente que essa tarefa é muito complicada. Como é que ele vai começar a sua missão? Então, ele estabelece com clareza uma missão. Onde ele vai, em cada cidade, ele entra na sinagoga e fala com o judeu. Por quê? Porque o judeu tem a mesma cultura que ele, a mesma cultura religiosa, a mesma cultura histórica. Então, não é tão complicado falar aos judeus. Mas, no final dos sermões, ele fala, olha, esse Jesus de Nazaré é o Cristo, o Messias esperado. E, dentro da sinagoga, surgem os primeiros adversários de Paulo. Tá? E quais são esses adversários? Os adversários que não aceitam essa mensagem. Ou seja, judeus que permanecem judeus, aguardando o Messias, e que rompem e que se recusam, tá? Que se recusam a adotar esse ministério, esse trabalho de Paulo, essa fé de Paulo. Tá? E o que acontece em Damasco? Se repete o tempo inteiro. Os judeus da cidade, aqueles que não estão na sinagoga, aqueles que recusam a mensagem de Paulo,
Tá? Logo, todos os judeus da cidade ficam sabendo da grande heresia trazida por Paulo e declaram a morte de Paulo. E em Damasco, os judeus colocam guardas em todas as portas da cidade para prender e para matar Paulo. Os judeus que aceitam a mensagem de Paulo, que ficam do lado dele, olha o risco que ele corre, pegam Paulo e com uma corda içam Paulo por uma parede do muro, uma parede alta do muro, e ele foge escondido num cesto. De Damasco, Paulo vai a Antioquia. Ali já há uma comunidade, ali Paulo é nomeado missionário. É em Antioquia que ele faz o seu primeiro grande sermão, porque já tem uma comunidade cristã ali. E ele passou um período ali, ele aprendeu com Ananias, ele aprendeu com vários discípulos. Então, ele faz o seu primeiro sermão, e o texto fala de Atos, capítulo 13, fala que o sucesso de Paulo foi enorme. Tá? Mas o capítulo 13 de Atos também fala o seguinte, que mulheres piedosas, mulheres religiosas, se juntam aos principais da cidade da Antioquia e passam a perseguir Paulo e Barnabé. O livro de Atos fala que Paulo e Barnabé sacodem o pó dos calçados, dos pés, e deixam a cidade. Eles vão para Icônio e aplicam o mesmo método. Eles vão à sinagoga. Alguns aceitam. A oposição, eles fogem para Listra, para Derbe. E acontece a mesma coisa. Se reproduz a mesma dinâmica. Depois, eles fogem, então, para Listra e Derbe, e depois eles vão para a Macedônia. Lá estão Paulo e Timóteo. A primeira cidade onde eles vão começar o trabalho é Filipos, depois Tessalônica, depois Bereia. Eles seguem o mesmo método, conseguem algum resultado pequeno, começam um trabalho incipiente, são expulsos, têm problemas, eles vão para outra cidade. Em Bereia, o texto de Atos fala que o sucesso foi enorme. E o texto de Atos 17 fala que o sucesso foi grande porque os judeus da Bereia eram mais nobres que os da Tessalônica e receberam bem a mensagem de Paulo. Os judeus da Bereia eram mais generosos e acolheram a palavra. Nós podemos até imaginar que nesse trabalho todo, o tempo vai passando, então nós podemos imaginar que Paulo vai aperfeiçoando o trabalho missionário dele. Ele sabe qual é a essência do evangelho, ele sabe qual é a essência da sua pregação. Só que agora ele está aprendendo, ele não vai perder tempo, ele não vai criar complicações à toa, ele vai direto à essência, ele não vai criar problema à toa. É por isso que, talvez por isso que nós podemos até entender ou fazer uma exegese do texto que afirma que os da Bereia eram mais generosos. Talvez o apóstolo Paulo tenha tido aqui um cuidado melhor, talvez, porque mais para frente ele voltará a ter grandes problemas. E o texto de Atos fala que judeus da Tessalônica foram a Bereia para atrapalhar o trabalho de Paulo. E o livro de Atos dá detalhes. Eles arrumam confusão. E a comunidade recém-criada da Bereia acha melhor que Paulo saia da cidade,
A própria comunidade decide: Paulo, vai embora, sua presença aqui está sendo prejudicial ao trabalho. Deixe aqui, que permaneçam aqui Silas e Timóteo, e você vai embora. E Paulo vai embora. Ele vai para Atenas. Ele está sozinho em Atenas. Está aguardando a chegada de Silas e Timóteo. Mas ele não consegue ficar quieto. O texto de Atos fala que ele vai na sinagoga e, além de pregar na sinagoga, ele prega nas praças da cidade. E o texto fala que alguns filósofos estoicos, epicureus, escutam o discurso de Paulo, acham curioso e o levam a uma praça maior, ao Areópago, e falam assim: viu? Vai para essa praça, vamos lá, você fala para mais gente. E Paulo fica entusiasmado, vai para a praça central. O texto de Atos descreve alguns detalhes do sermão dele. E o Carlos Mesters, num texto muito bonito, ele fala do sermão de Paulo com citações latinas, citações eruditas. Então, Paulo caprichou no discurso. Lá tem um público inteligente, um público diferente daquele que ele está acostumado a ter. Ele falou até agora para judeus que têm essa cultura religiosa, essa cultura histórica, social. Agora ele fala para um público novo. É uma ocasião inédita para o apóstolo Paulo e ele se deixa levar. Ele está entusiasmado, faz um sermão, ele acha até que vai abafar. E quando ele fala sobre ressurreição, aquelas pessoas falam assim, desdenham e falam assim: viu? Que maluquice é essa? Que coisa estranha é essa, viu? Faz o seguinte, numa outra ocasião nós te ouviremos. Tá? Eles desistiram. Vejam o que aconteceu. Eles não vão brigar, não vão bater, não vão querer matar. Simplesmente eles, viu? Tudo bem. Você está falando umas coisas estranhas, a gente não capta nada disso, tá? Tudo bem. Outro dia você continua falando e a gente vem te ouvir novamente. Paulo fica desnorteado diante dessa reação. Ele não estava acostumado. E essa experiência foi marcante. Ele abandona a cidade, vai a Corinto. E o texto é bastante interessante. Ele vai a Corinto. E nessa ocasião, em Corinto, nós podemos até destacar o período em que ocorre isso. O texto de Atos, capítulo 18, né? Fala que ele vai morar na casa de um casal, Priscila e Áquila. Tá? E o texto também destaca que o casal recentemente tinha chegado de Roma. Então, nós sabemos um pouco de história e sabemos que no ano 49, por aí, o imperador Cláudio expulsou de Roma astrólogos judeus. Então, Priscila e Áquila fazem parte dessa leva de judeus expulsos de Roma. E eles foram para Corinto, alugaram uma casa, vão arrumar um trabalho, eles passam a fabricar tendas. Eles são empreendedores, né? Na lógica nossa do Brasil, eles começam um empreendimento e Paulo vai morar com eles. E Paulo praticamente desiste do trabalho missionário. Ele interrompe o trabalho missionário integral dele. O texto fala que no sábado ele vai dar um pitaco na sinagoga, ele fala alguma coisa, mas o texto deixa entender que não há aquele entusiasmo todo. Tá? Não há aquele
não aquele entusiasmo todo. Paulo só vai se entusiasmar quando Silas e Timóteo saem de Coríntio, chegam a Corinto e dão notícias para ele do trabalho bonito que está em Corinto, e dão notícias bonitas também do trabalho bonito que está em Bereia, Tessalônica e em outros lugares. Paulo, então, fica muito feliz e ele recomeça com outro ânimo o trabalho missionário. Tá? Então, tudo bem. A nossa questão. Qual é a nossa missão? Nós cremos e devemos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Qual é a nossa mensagem? É só falar de Jesus? Lembrar algumas doutrinas, alguns dogmas da igreja? Falar da importância do batismo? Será que o batismo tem o mesmo papel e importância da circuncisão para o judaísmo? Então, o que é falar sobre o reino de Deus? Qual é a tarefa que os apóstolos têm, que Paulo tem, que a igreja tem? Então, com o passar do tempo, essas questões todas elas vão clareando. Como pregar para uma outra cultura, que não o judaísmo, que tem a mesma vertente, a mesma raiz, a mesma base? Como pregar para o mundo grego? Como pregar para outros povos? Então, com o passar do tempo, essas coisas vão se clareando e são difíceis. Na história da igreja, nós acompanhamos essa dificuldade. Nós temos os pais apostólicos, nós temos os doutores da igreja, e eles vão discutir toda essa problemática. Ou seja, o que significa pregar o reino de Deus, o que significa crer e pegar o reino de Deus em novas situações. Como é que é isso? Tá? Então, essas coisas vão se clareando. Tá? Só que, nesse processo, há um risco muito grande. Nesse processo de facilitar o anúncio e pregação do reino e aceitação do evangelho do reino, o risco que a igreja corre é fazer concessões, é fazer adaptações culturais. O risco é empobrecer, arruinar, trair a essência do evangelho. Então, o que nós estamos tratando aqui o que nós estamos discutindo o tempo inteiro qual é a essência do evangelho? O que é cristianismo? O que é fundamental? Lembrando aquilo que o Wesley discutia, no fundamental, unidade. E quais as coisas fundamentais para nós hoje que a gente não tem direito nenhum de negociar? Quais as coisas fundamentais, quais as coisas secundárias que dá para negociar um pouco? Então, nós percebemos que a nossa tarefa é complicada e é por isso e por outras questões que a coisa desanda sempre. É por isso também que é necessário se refazer ou fazer uma reforma da igreja. E nós sabemos bem que o metodismo precisa de uma reforma profunda. Agora, como é que se faz isso? Tá, mas eu queria rapidamente abordar uma outra questão para trazer um outro problema. Como é que foi feita a evangelização na nossa América? Essa é minha área de estudo, mas eu prometo que eu vou ser bem breve. Tá, no início da colonização, da invasão da América, os primeiros missionários que vieram à América foram franciscanos. Na primeira viagem de Colombo, veio um grupo de 12 franciscanos. Os franciscanos foram os mais numerosos. Eles eram milhares, foram os mais numerosos. Lembrando que no Brasil, o trabalho missionário básico não será feito por franciscanos, nem por dominicanos, nem por beneditinos,
nem por agostinianos, mas será feito por jesuítas. É uma ordem que nasce, é uma ordem da Contra-Reforma, que vai nascer depois. É uma ordem que nasce do conflito com Lutero, com o protestantismo. Então, nesse momento inicial de conquista da América, de invasão da América, tá? A ordem mais importante da Igreja Católica, mais numerosa, é franciscana. Chega um grupo de franciscanos, tá? Nessa primeira viagem de Colombo, em 92, na segunda viagem, em 93, e vem muito mais, até na quarta viagem, anos depois, vem franciscanos. Mas foram milhares que vieram à América. Mas o que eu quero falar para vocês não é isso, mas é apontar como é que esses franciscanos, protagonistas nessa tarefa de evangelização, como é que eles fazem a missão. Eles não conhecem a língua no começo. Como é que eles fazem a missão? Eles batizam. Eles batizam, tá? Eles batizam, e eles são favoráveis à ideia de que tem que favorecer, simplificar o batismo ao máximo. Tá? Primeiro você batiza e depois você educa e fala da fé. Tá? Mesmo que não conheçam a língua, que não entendam nada do que vocês estão falando, e lembrando que durante todo o período da Igreja Católica na América, até o Concílio Vaticano II, lembrando que a evangelização não acontecia, a missa era latim, e aí vai. Tá. Então, os franciscanos, o eixo da evangelização era, vamos batizar. Depois realizam o trabalho de evangelização, de educação para a fé. E os franciscanos, em vários documentos que eu li, eles destacam que a população que morava nessa América, eles adoravam o batismo. Eles adoravam todo aquele ritual do batismo. Só que depois chegam à América outros religiosos, principalmente dominicanos e agostinianos, e criam uma grande briga. Eles falam assim, não pode batizar sem antes evangelizar, apresentar as ideias básicas do cristianismo. Cria-se uma confusão danada, o debate acaba na Espanha, na corte, e a discussão acaba na Universidade de Salamanca. E houve um debate barulhento a respeito dessa questão, e os dominicanos e agostinianos, que eram mais acadêmicos nesse período, eles ganharam a batalha. Tá? Mas os franciscanos, eles marcaram esse período com essa metodologia de evangelização. E eu me lembro também de um franciscano famoso, o Frei Toribio de Benavente Mopolinia. E esse homem que escreveu um livro interessante, que eu tinha uma cópia dele, ele fala uma coisa que eu achei muito bonita, na mesma linha de Las Casas, da teologia da libertação. Ele fala assim, para que vamos impedir ou atrapalhar o batismo dessa população? Essa população são os preferidos de Deus. Deus ama de paixão esse povo. Esse povo, na simplicidade deles, eles são amados por Deus. Eles têm preferência no reino, eles são herdeiros do reino. Portanto, não se deve criar nenhum tipo de obstáculo. E ele fala assim, olha, essa população, eles vivem uma vida simples, como Jesus anunciava. Eles moram, eles dormem numa esteira rudimentar, simples. Eles dormem tendo o céu como telhado. Eles são herdeiros do reino. Tá? Então, é claro que o processo de colonização, de cristianização da América foi genocida. Essa questão
que eu estou abordando é apenas inicial, tá? Eu só estou destacando essa tarefa difícil de como evangelizar, como enfrentar o novo. Como é que você faz? Enfrentar uma nova e diferente situação. Como é que você faz? Como é que o protestantismo europeu e americano fez quando chegou ao Brasil? Nós não vamos falar, porque não dá tempo, sobre o protestantismo de imigração. Franceses, holandeses e ingleses, os imigrantes que vêm ao Brasil. Mas vamos pegar algo que está muito próximo de nós, em Piracicaba. A Igreja Metodista no Brasil. 1881, maio de 1881. Os primeiros missionários, o primeiro concílio metodista acontece aqui em Saltinho, perto de Piracicaba, ali perto de Santa Bárbara. E no final do concílio houve nomeação. Martha Watts vai criar um colégio e dois pastores vão criar a igreja em Piracicaba. Tá? 2 pastores. O Coger e... 2 pastores não, é apenas o Coger e a Martha Watts. São 2 missionários em Piracicaba. O Kennedy vai para o Rio de Janeiro a ajudar no trabalho que já havia começado bem antes lá. Tá? Só para terminar, como é que esses missionários vão fazer o trabalho? O que Martha Watts fez? Ela começa um colégio com uma aluna durante o ano inteiro. Trabalho complicado. Nós sabemos que o trabalho não era apenas de educar. Tá? O que a igreja está fazendo? A igreja está, como o apóstolo Paulo fez, a igreja está descobrindo uma estratégia. Como é que nós fazemos para implantar o evangelho, para falar de Jesus, para falar do reino de Deus? Como é que a gente faz? Como é que a gente alcança essa população? Paulo desenvolveu o seu método. Tá? Os franciscanos e outros grupos desenvolveram o método. E esses missionários metodistas, eles vão desenvolver um método. O que eles fazem? É claro que já tem um histórico aqui. Tá? Nós temos os congregacionais que vieram antes, depois os presbiterianos, já tem um histórico, já tem um princípio de metodologia. Mas os metodistas vão desenvolver com mais clareza essa metodologia. Tá? O que eles fazem? Então, Martha Watts cria o colégio, é uma estratégia. Olha, nós vamos alcançar a população, um segmento dessa população. E os pastores criam uma igreja. Eles não falam inglês, eles vão entrar numa escola. O reverendo Schneider, presbiteriano, que mora em Campinas, vai ser professor de Martha Watts e do Coger. Tá? O primeiro sermão, Coger prega o primeiro sermão dele no final de maio de 81, apenas para imigrantes norte-americanos aqui da região. Ele vai pregar o primeiro sermão em português no final do ano, no Natal. Tá? Então, essa é a estratégia. Educação, proselitismo, 1 a 1, evangelizar a varejo, 1 a 1. E a terceira estratégia, que é criar polêmica. Então, no início do metodismo aqui em Piracicaba, vários pregadores presbiterianos, inclusive o Eduardo Carlos Pereira, o Schneider e outros, eles vêm ajudar na implantação da igreja metodista. E qual é a estratégia que eles usam, que o metodismo vai usar? Polêmica. O que o Eduardo Carlos Pereira faz quando vem em Piracicaba? Ele manda um artigo para o pastor aqui em Piracicaba, para o Coger, e fala assim, publica nos jornais. E havia alguns jornais em Piracicaba na época. E nesse artigo, o que o missionário fala? Ele denuncia os erros da Igreja Católica. A questão do papado, a questão de Maria, a questão da Bíblia, da idolatria. O padre da cidade fica furioso com o artigo que todo mundo leu e responde no dia seguinte. Lembrando que o missionário prega esse artigo 1 mês antes de chegar.
O padre responde, o padre mordeu a isca, responde. O pastor, então, que já tem vários artigos preparados, porque é toda uma estratégia, responde, e há toda uma polêmica, e aos poucos a cidade fica informada de que há uma igreja protestante está ali, e que ela não come crianças. E no final do debate, o pastor propõe no final da polêmica, o pastor propõe um debate com o padre. E o padre ingênuo aceita o debate. Mas o debate é sobre o quê? É sobre doutrina bíblica. O padre não conhece Bíblia. Boa parte dos padres desse período, eles rezam em latim, eles recitam a missa. A maioria, uma parte é analfabeta, eles não conhecem a Bíblia, não precisa conhecer a Bíblia, e eles aceitaram um debate bíblico com o pastor. É claro que eles vão perder. Tá? Então, a polêmica foi uma estratégia usada para a implantação dessa igreja. Mas a questão que nos interessa, de acordo com a nossa lição, não é bem isso. O que é? É o seguinte, ao estabelecer estratégias para implantação, você escolheu um adversário, você estabeleceu uma estratégia. A grande questão é, onde fica a questão do reino do evangelho? Em que medida a sua pregação, o seu trabalho de implantação dessa igreja, ele está de acordo com o centro, o eixo do evangelho, é como nós acabamos de ver Jesus falando. Ou seja, nesse processo de implantação, será que se corre o risco de abrir mão de alguns valores que são fundamentais, aquilo que Lutero acabou de falar? Então, voltando para a nossa lição, quais são os nossos adversários? E eu dou a minha resposta. De acordo com o Novo Testamento, de acordo com a história, o grande adversário da igreja cristã, da igreja metodista, sempre foi os de dentro. O ateu não é adversário. O nosso grande adversário são nós mesmos, porque nós corremos o risco de abrir mão da centralidade do evangelho e pregar uma doutrina, uma teologia conivente, uma teologia, uma doutrina que tem o objetivo de trazer pessoas para a igreja. Então, o grande adversário da igreja não é fora, não é o comunismo, é uma bobagem vergonhosa, eu fico até cheio, né? Escuto essa bobagem o tempo inteiro. O grande adversário nosso somos nós. São aqueles que exercem liderança na igreja, são os bispos, aqueles que mandam, aqueles que nomeiam, somos nós pastores, somos nós que ensinamos, que corremos o risco de fugir dessa essência. E eu lembro, os apóstolos correram esse risco, se arriscaram, e aconteceu com eles. Com Paulo também. A reforma aconteceu com esse propósito de resgatar a essência. São 500 anos de reforma. Agora, como é que nós lidamos com essa questão? Tá. Obrigado pela paciência de vocês. A aula do Barbosinha é uma festa. Eu fico muito encantada, Barbosinha, preciso te dizer. Porque é uma panorâmica muito, muito boa, né? Sempre, muito boa. Então, já de antemão te agradeço, porque é muito bom te ouvir, é muito bom te acompanhar, porque tu vai fazendo isso com uma propriedade que é só tua, no sentido de ir buscando os fatos e tal. Acho que a lição é essa coisa mesmo, né? Uma igreja que crê e anuncia, acho que a grande pergunta é no que a gente crê e como é que a gente anuncia, né? Isso é fundamental.
como já é meio tarde, já são 11 horas, eu não queria ocupar esse tempo aqui como eu tenho ocupado nos outros dias, mas ao contrário, quero abrir já e ouvir as questões que vocês possam ter, tanto reflexões como perguntas, como questionamentos, né? E queria assim, convidar muito a gente a externalizar mesmo aquilo que é o nosso cuidado nessa hora, aquilo que a fala do Barbosinha mexeu na gente, né? O que é isso que reverbera dentro de nós. Particularmente, eu acho que quando ele diz que a nossa grande dificuldade somos nós mesmos, eu acho mesmo que a gente vai tropeçando, né, nas próprias questões que a gente vai criando como pequenas desculpas, pequenas situações do cotidiano que vão nos afastando do que é fundamental. Eu acho que aqui teria uma outra aula para a gente discutir, porque é mesmo que a gente vai colocando coisas na frente e essa tomada de decisão da gente fica, às vezes, mais lenta e mais postergada, né, do que deveria. Mas, enfim, é só uma fala solta, assim. Queria abrir, e para quem quiser falar, acho que a gente avança em uns 15, 20 minutos, né, embora nosso horário tenha sido 11 20, mas a gente vai um pouquinho mais para poder reagir, tá bom? Vamos lá? Quem? Bom domingo a todos. Estão me escutando? Sim, estamos escutando, ó. Jóia. Quando o Carlos ia falando aí, eu lembrei muito também do que o Papa vem nos chamando a atenção, né? Para a simplicidade, né? Acho que desde os Salmos que vem esse apelo, né, do Evangelho, né? Todo ser que respira louve ao Senhor. Então, há esse chamado para todo mundo participar do culto, né? Desse grande culto da vida, né? E sempre as pessoas, sempre nós queremos segregar, né? Deixar. Não é bem todo ser que respira, não. É quem respira desse jeito, né? É quem faz dessa forma, né? Então, Jesus vem para lembrar dessa simplicidade que é do reino de Deus. Mas a gente não, parece que a gente não gosta muito disso aí, né? A gente quer mesmo arrumar uma norma, uma regra, para que a coisa aconteça da nossa forma, né? Então, acho que o grande chamado é isso, é todo ser que respire louve ao Senhor. E a gente não acho que está um pouco longe ainda de entender bem, de entender isso, né? Então, anunciar o Evangelho é abraçar todo ser vivente, né? Reconhecer a diversidade e mais do que pregar uma regra, né? Uma norma, é ter esse acolhimento, que não tem nenhuma restrição, nenhuma exclusão, não tem nenhuma característica principal, né? Quando o Carlos começou a falar, ele disse que o centro do Evangelho é a ressurreição de Jesus. Não que eu discorde disso, eu não discordo disso, mas eu tenho uma visão um pouco assim que não é isso que o reino de Deus é uma forma de garantir, né? Eu não sei explicar, é uma forma de garantir o que Jesus falou, né? O seu evangelho, o seu ministério, né? Mas eu acho que o centro é a simplicidade, né? É a vida, é essa inclusão no reino de Deus, nos braços de Deus, todo ser que é vivo, né? É por aí. Por aí, vamos lá, por aí, é isso mesmo, assim, por aí. Simplicidade talvez seja uma metodologia mesmo de Jesus, né? E a ressurreição seja a doutrina, né? Aquilo que é fundamental no sentido diferente de outras propostas, né? Mas vamos lá, também é por aí. Quem mais? Suzana, Ellen, Edivaldo, Luiz... Ivonete, Edna. Edna não apareceu para nós hoje, a Ivonete apareceu e sumiu, mas estão aí ouvindo, né? Edivaldo, vamos lá. Ok. Eu
quero assim dizer que a formulação do Barbosinha é de uma arquitetônica muito bonita, né? Ele inicia perguntando pela questão específica do cristianismo, e aí, na perspectiva da história e do movimento teológico, ele constrói, como diz a Rosa, essa panorâmica que eu acho que nós temos que voltar a ela para pensar junto todos esses elementos. E eu diria assim, eu acho que essa é a grande questão que o Barbosinha coloca. Eu diria assim que duas coisas se apresentam que nós temos que pensar no eixo da fala do Barbosinha e da formulação que ele faz. Uma coisa é aquilo que é o específico do cristianismo, né? E eu acho que o específico do cristianismo está justamente nisso que é a revelação que se dá na criação, que se dá na paixão, na morte, na ressurreição, né? Quer dizer, sem isso a gente não entende, quer dizer, a pegada do cristianismo. Mas só que o cristianismo, ele vai se embutindo na história e vai no jogo das culturas, ele vai ficando embutido. E aí nascem, então, as cristandades. Então, nós temos as cristandades medievais, orientais, europeias, latino-americanas, africanas, etc., etc. E nós nos debatemos hoje com uma cristandade contemporânea, que é uma cristandade muito embutida na lógica do mercado, no capitalismo. Por isso que a gente vê um cristianismo embutido com uma lógica perversa da economia, uma lógica perversa do poder, uma lógica perversa da direita, não da direita ilustrada, mas dessa direita que leva Steve Bannon dizer que nós temos que decapitar as pessoas. Acho que é assim que o Barbosinha inicia, quando ele fala de uma aliada ao trumpismo. Acho que a gente tem que entender isso tudo. Então, acho que é essa tensão entre, na cristandade, sempre resgatar o específico do cristianismo, né? E eu acho que o Lucas dá uma chave do que é o específico do cristianismo, que é a simplicidade, né? Mas uma simplicidade que supõe que a gente tenha que ler esse universo todo. Nós temos que ler o cristianismo e temos que ler a história. E acho que a grandeza da fala do Barbosinha é que ele constrói a reflexão no chão da história. E precisamos de uma leitura da história, uma leitura cada vez mais ampla, complexa, né, das grandes questões, dos grandes temas, e das nossas questões mais próximas também, porque ele articula o geral, mas traz também, por exemplo, quando reflete o metodismo numa questão bem local, que é a região de Piracicaba, né? Quer dizer, para pegar o exemplo do metodismo, mas também o cristianismo católico está aqui, que não é um cristianismo ainda do Vaticano II, mas é um cristianismo ainda ultramontano, fechado, né? Enfim. Então, eu diria assim, que eu acho que é essa tensão que eu vejo na fala do Barbosinha, como no coração da cristandade que se embute na história, se faz essa imiscuação nesse contexto cultural, né, implica e exige da gente sempre o resgatarmos o específico do cristianismo, né? E a ressurreição, para mim, me vem nessa perspectiva do sepulcro vazio. É essa experiência, né, desse mistério que, via de regra, no mundo da cristandade mesclada pela lógica mais perversa do capitalismo, a gente perde essa dimensão do mistério. Na fala de Gamaliel, na passagem seguinte, ele mesmo vai dizer, vamos ver, se isso for fogo de palha, for coisas de homens, vai morrer. Mas se for coisa do espírito, isso vai seguir, isso continua. Então, eu acho que essa é a tarefa, que não é fácil,
né? E que exige de todos nós hoje, mais do que nunca, né? Exige uma fé amadurecida, uma inteligência amadurecida para compreender um mundo que não é nada simples, né? Não é nada tranquilo, mas sem perder a simplicidade que efetivamente o Lucas diz, né? A gente pode falar aqui da simplicidade dos pardais, da simplicidade dos lírios, na verdade, né? Quer dizer, enfim, eu pontuaria isso parabenizando. Eu acho que a classe dominical ela tem um peso, né? Quer dizer, uma fala dessa ela ganha em densidade. E a gente vê aqui a beleza daquilo que pode emergir da experiência da comunidade metodista, né? Ao construir, ao formular essa reflexão teológica, enfim. Mas parabéns, Barbosa. E, enfim, muito boa a escuta. Vamos lá. Mais alguém? Vamos lá, Ellen. Eu vejo aqui que diante dos embates e tudo que a gente vê, assiste, vive, reflete, nessa aula aí a contribuição de todos, o que fica é qual é o evangelho que eu estou compartilhando com as pessoas. É isso que fica. Obrigada. Legal, Ellen. Porque, na verdade, né, pessoal, essa é uma pergunta cotidiana, né? Porque, assim, como nós somos seres em movimento, todos, então, cotidianamente nós temos que nos perguntar isso, porque como é mesmo que eu vivo o Evangelho, de qual Evangelho eu falo, a cada dia que eu acordo, né, acrescentando na minha vida mais um dia vivido e mais um dia a viver, mais um tempo a viver. Então, essa equalização da profundidade do que eu absorvo, né, daquilo que Jesus me propõe, é uma coisa que nós temos que fazer todos os dias mesmo, né? Ou seja, assim, quer dizer que essa pergunta que a lição nos faz, e que Barbosinha traduz do jeito como ele traduziu na sua fala, ela é uma pergunta sempre pertinente, né? Quer dizer, qualquer cristão sério precisa cotidianamente se perguntar de que evangelho nós estamos falando, né? Porque como as circunstâncias ao nosso redor mudam, os cenários mudam, as conjunturas mudam, e nós, nesse jogo, né, como seres históricos postos, né, posicionados na história, também nos movimentamos. Essa é uma pergunta sempre conveniente, adequada e necessária, né? Vamos lá, quem mais? Luiz, Ivonete, Edna, Zoé, Suzana. Zoé, fale bem. Ó, sonzinho. Som. Ok? Ok. Tá. Eu fico sempre pensando que o Barbosinha sempre tem que deixar uma pergunta difícil para a gente responder. Ele tem esse poder. E aí eu fiquei pensando, assim, tudo que ele falou, precisei sair um pouquinho, mas voltei correndo. Eu me lembro que o pastor Paulo Dias Nogueira, ele falava assim que o problema do crente é que ele, quanto mais crente ele fica, ele cria para ele um Deus. Deus, porque Deus é assim, que Deus é assim. E aí, em cima desse Deus que cada um cria para si, vem também o ensinamento. E esse ensinamento começa, diante do que o Barbosinha colocou, parece que esse ensinamento começa a fugir do verdadeiro ensinamento de Jesus. A gente está numa estrutura que parece que você vai falar, está falando, pronto, entendeu? Você não para muito diante dos desafios. Eu estou falando o verdadeiro ensinamento de Jesus? Ou é um ensinamento em cima do Deus que eu criei, um Deus que...
ó Senhor, eu quero isto nesta época, nesta dosagem. E aí, em cima disso, você desenvolve uma porção de coisas. Eu fico meio temerosa. E aí o Barbosinha veio colocar essa pergunta usando a revista, né? O que você está anunciando? E aí, quando eu descubro que eu não estou anunciando o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem, sim, como eu vou superar isso? Aí fica mais difícil ainda. Era isso. Obrigada, pastor Barbosinha. A lição foi ótima. Ok, Zoé, legal. Vamos lá, o que mais? Vamos encaminhando para o Barbosinha dar o fechamento, se ele quiser. Como é que quer fazer, Barbosinha? Não quer? Não precisa? Tá bom. Não, na verdade, bom, eu sou professora de origem, né? Todo mundo sabe, minha vida inteira me dediquei à parte do ensino, e eu acho que a melhor aula é sempre aquela que acaba sem respostas, né? Fechadas, definidas. Acho que é sempre aquela que nos deixa incomodados. Mas e aí, o que a gente faz com isso, né? A gente faz com isso, a gente pensa, a gente reflete e a gente procura trazer isso para a realidade da gente. Então, assim, acho que Barbosinha cumpre o papel dele mesmo, né? Que bom que a gente, de alguma maneira, faz isso na classe aqui, que a gente busca essa coisa da desinstalação, da gente se sentir meio fora do lugar, assim, bom, e aí, né? O que se faz? O que se faz é pensar mesmo, né? Então, acho que os evangelhos são, na verdade, uma grande fonte de... Porque os evangelhos são muito relato, né? Fora João, que é mais interpretação, os evangelhos são relatos dos dramas e dores, né? De toda essa comunidade cristã nascente. Eu acho que nos ajudam profundamente a pensar os tempos que a gente vive, que também são tempos de dores e de angústias, né? De perguntas, de ansiedades, de sofrimentos, de medos. Então, assim, parece que é um pouco a fonte na qual a comunidade cristã vai gravitando, né? Ao longo de toda a sua existência. Eu diria assim que ler os evangelhos é meio que um imperativo para todos nós que queremos entender o nosso papel coletivo, social, né? Coletivizador, né? Como comunidade, como cristandade, que é a expressão que o Edivaldo usou, considerando que não há mesmo vivência do evangelho isolada, né? Só. Mas a vivência é sempre uma vivência coletiva, ancorados todos nós uns nos outros. Né? Então, eles acabam sendo essa primeira parte fundamental, né? Bom, mais alguém quer dizer alguma coisa, mais algum fechamento, mais alguma expressão? Senão a gente caminha mesmo para o final. É isso, Ivone? Fala. Eu só quero falar que eu nunca aprendi tanto da Bíblia quanto eu tenho aprendido na escola, na classe alternativa, viu? Bom, vocês, o pastor Barbosinha contribui bastante com isso, mas todos vocês têm ensinado a ver a Bíblia como ela é. Isso é fundamental, né, Ivonete? Assim, a partir da tua fala, eu queria dizer isso, né? Eu tenho a impressão que de todos nós aqui, eu sou a única nesse momento que tive lá no começo, quando a gente pensou a classe alternativa. Não que eu fosse a pessoa que tivesse pensado, muitas pessoas pensaram, mas nessa caminhada de quase 30 anos, as pessoas foram tomando outros rumos. Mas eu queria dizer que essa tua fala, ela me deixa muito feliz, porque eu acho que o Senhor teve misericórdia de nós e nos agraciou mesmo com esse discernimento e essa capacidade de nos mantermos como grupo, né? Mesmo que sejam grupos sucessivos, grupos diferentes que foram mas assim, fiéis a esse propósito inicial. Porque a nossa ideia era mesmo essa, né? Que a gente pudesse ter um espaço
não fora da igreja, muitas pessoas se reúnem fora, na casa de um, na casa do outro, e assim mantém, digamos assim, grupos paralelos, né? E a nossa ideia não era essa, a nossa ideia era estarmos envolvidos, engajados na igreja, nós não queríamos sair da igreja, né? No sentido assim de tirar a reflexão da igreja, nós queríamos fazer isso dentro da estrutura da igreja. E esse foi o propósito da criação dessa classe, essa é a terceira classe, né? A catedral tinha 2 classes de adultos já, antigamente uma de homens, outra de mulheres, depois ficou uma das pessoas mais velhas e uma de outras pessoas que estudam mais a Bíblia, que era o caso da classe do professor Gustavo, e que ficou agora com a Meire, enfim. Mas essa terceira classe era uma classe para um certo fôlego. Então, eu fico feliz de te ouvir dizer isso, porque significa que a gente está se sustentando aqui, olhando para as coisas da igreja como as coisas são, sem se afastar da igreja, né? Reconhecendo que todos nós estamos em busca do melhor formato, que até o melhor formato não existe definitivamente, mas o que existe é o melhor formato para o hoje, para o agora, para esse momento, para essa circunstância e tal. Então, isso é muito bom, né? E o fato da classe estar firme se reunindo, eu acho que é o maior exemplo disso. E mais do que isso, o fato da classe estar firme se reunindo e recebendo pessoas novas que vão se agregando conosco, né? Acho que o Lucas é uma figura nova que nos últimos anos tem estado com a gente, agora a Ellen tem estado, tu mesmo chegaste faz, né, um pouco uns anos. Enfim, assim, agora essa classe tem cerca de 30 anos. Então, a gente vem mesmo se mantendo nessa reflexão, com a coragem de olhar para a coisa como a coisa é, sem perder o encanto, ao contrário, criando novos encantamentos, né? O Evangelho é sempre lindo, né? A gente precisa só se debruçar sobre ele, né? É um pouco isso. Podemos ir terminando, então, queridos? Tudo bem? Vou pedir que o Luiz ore por nós. Zoé, fale. A respeito da lição de domingo que vem, não vai esquecer. Verdade. Olha, Zoé, viu só que bom que tu falasse, eu não me lembrei. O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que nós poderíamos... Porque, assim, eu vou convidar o pastor. Já tem um primeiro problema, que é o fato de que hoje os cultos voltaram, não é? Hoje é o primeiro dia de culto presencial. Então, eu estou com um certo receio de que para o domingo que vem o pastor encontre uma dificuldade de dar a lição para nós. Isso porque ele vai ter que fazer esse exercício de terminar o culto e ir para casa ou para o escritório, enfim, para fazer esse trabalho conosco. No caso dele não poder, eu vou precisar substituí-lo, mas isso aí eu resolvo. Agora, a minha pergunta é, vocês acham que nós conseguimos, até às 10 horas, sair todos para votar e voltar para a gente manter o horário? Ou vocês acham que a gente deveria cancelar a aula? Ou fazer num outro horário do domingo? Fale, Zó. Eu pensei aqui, porque eu contei o número de lições, ainda temos 9 lições. E contei os domingos, até o último domingo de dezembro, são 7. Quer dizer, nós teríamos... 2 a mais. 2 a mais, Por outro lado, a ideia de, em vez de começar às 10, terminar às 10h30, começar às 10h30, eu acho que é uma boa, porque se vai ser o primeiro horário para as pessoas mais idosas, eu acho que dá para ir lá votar e voltar rapidinho, não sei. Aí depende daqueles que não são mais idosos, tão idosos, que hora que eles vão. Se eles podem ir na parte da tarde e voltar para assistir a aula, aí vai ter que ser a opção deles. A verdade é que não está proibido que os mais jovens vão de manhã, né? A orientação está sendo preferencialmente desde para os mais velhos. Então, os nossos jovens aqui, quem são? O Lucas, a Ellen, a Ivonete. Então, eles poderiam ir mais cedo, ou ir à tarde, como quiser. Eu acho que eu precisaria ouvir de vocês assim, ó, de cada um aqui, nós somos 9, né? Não, eu consigo chegar aqui às 10. Bom, se a gente consegue chegar às 10, então nós precisaríamos manter normal.
Se algumas das pessoas acham, olha, não vou conseguir, a gente então parte para a segunda ideia, que é cancelamos ou trocamos de horário? Eu fico comprometida com a eleição o dia todo, então eu não vou conseguir participar, porque eu trabalho na eleição. Tá bom. Então, mas aí é outro caso, é diferente, né? Vamos ver, Edivaldo, Luiz, Suzana, como é que vocês estão? Eu não vou me pronunciar, porque eu não vou poder participar domingo que vem, que seja horário que for, tá? Então, eu também... Tá, então temos 2 pessoas que não vão estar. E os demais? Eu prefiro manter o horário que nós sempre temos aí, se for possível, porque se for em outro horário, para mim pode complicar. Eu teria que passar a bola aqui para alguém pro Zoom. Tá bom. Que daí, se a gente resolve manter, pessoal, eu vou fazer uma campanhazinha forte no nosso grupo, né? Olha, pessoal, assim, estamos mantendo a classe, que é para a gente poder garantir um número X. E os demais? Suzana, Barbosinha, Ivanete? Fala, Su. Eu pretendo assistir às 10. Para mim, às 10 tá bom. Tá. E a Su? Eu só acho que a gente não tem domínio sobre o horário da votação. A gente não sabe como a gente vai encontrar o local. Né? A gente pode ir mais cedo e tudo, mas pode acontecer um atraso. A gente tem que trabalhar com a possibilidade de um atraso involuntário, né? Tá, é verdade. Rosa, uma questão. Qualquer horário que nós elegermos aqui para domingo que vem, pode ocorrer N coisas e pode não aparecer o grupo que sempre aparece e tal. Apareça quem aparecer, a gente se reúne. Se for às 10 ou outro horário que vocês determinarem, com os que estiverem. Só tem que garantir quem vai digitar a lição, né? Esse está sendo o meu problema maior agora, assim, no sentido de... Mas, assim, vamos ver. Eu amanhã já vou fazer o contato com o pastor e tal. Então, Rosa, 10h30 talvez seja um bom horário para atender a demanda do pastor, né? Isso é verdade. O que vocês acham? Agora, e o pastor já deu aula para nós, vamos pensar antes, no tempo normal, não é? Ele já deu aula após o culto. Ele até se adiantava, para falar bem a verdade, ele nunca se atrasou, quando a gente tinha aula na classe regular. Ele terminava o culto, despedia as pessoas e vinha já, e às vezes a gente até ficava esperando que as pessoas chegassem. Então, eu acho que para ele talvez não seja o problema. E ele provavelmente vai ter que votar à tarde mesmo, porque como ele tem o culto de manhã e tal. Me ajudem se eu vou encaminhar corretamente. Mantemos a lição, mantemos o pastor em princípio, se tiver que substituí-lo, eu vou consultar mais alguém, e para as 10 horas. Caso a gente veja que há um não generalizado, olha, não vou poder, não vou estar, não vou... Aí, pelo grupo, a gente administraria o cancelamento da classe, talvez. Eu estou dizendo só porque a gente não sabe, de repente o pastor não pode, eu consulto outras pessoas e não consigo quem substitua. Tem essas coisas no meio do caminho, né? Mas, em princípio, manteríamos 10 horas e com o pastor. O que vocês acham? Acho que é uma boa. Concordo. Já sabendo que Lucas e Ellen não vão estar conosco, né? É isso? Isso. Tudo bem assim? Sim, senhora. Então tá. Então terminamos desse jeito. Vou pedir que o Luiz ore por nós nessa semana. Lembrando, em especial, queria pedir muito pela mãe do pastor Paulo Nogueira, que parece que o sofrimento é muito grande ali, né? Deus abençoe. Está sendo muito difícil para eles, né? Vamos lá, então. Senhor nosso Deus, nós damos graças pelo dia de hoje, por esse nosso encontro de escola dominical e estudo desse tema tão importante. Te agradecemos pela vida do Barbosa, que nos trouxe o estudo nesta manhã, e pela inspiração que ele transmitiu às nossas vidas. Oramos pela mãe do pastor Paulo, que a tua graça, a tua misericórdia
se estendam sobre a vida dela e sobre a vida de toda a família, neste momento de dificuldades na saúde. Tu conheces e sabes todas as coisas e certamente a tua vontade será feita para o bem daqueles e daquelas que te amam. Amém. Colocamos nas tuas mãos a semana que estamos iniciando e os demais momentos desse domingo. Abençoa cada uma de nós, nossas famílias e todos os irmãos e irmãs da nossa igreja. Oramos pelas eleições que virão no próximo domingo. Coloca, Senhor, discernimento nos corações. Amém, e tudo possa concorrer para o bem da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, nas demais cidades onde estarão sendo escolhidos os governantes e os vereadores, que tudo isso possa trazer um novo ânimo e uma nova perspectiva para as nossas cidades e o nosso país. Amém. Que a graça se derrame sobre cada uma. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Amém.